Abrindo a terceira reunião ordinária do período legislativo, da quarta sessão legislativa, 18ª legislatura, Conselho de Ética. Pauta da reunião ordinária, leitura e votação da ata da reunião anterior, a primeira e a segunda ata. Vou colocar aqui em discussão para que nós não façamos a leitura, entretanto possamos aprová-la. Em discussão, não havendo discussão e votação, os que concordam. Vereador Jaime. Vereador Jaime. Aprovação da ata, ok? Está aprovado. Leitura expediente, secretário, não há expediente. E para efeito regimental, acabei esquecendo, pulando aqui, que a reunião está aberta com a presença do vereador, presidente desta comissão, vereador Richard, secretário, vereador Jaime Evaristo, membros da comissão, vereador Fábio D'Alonso, vereador Roque Matei e vereador Rodrigo Fachin. Eu vou passar a palavra já não sei se a Carol ou ao Denilson, ou a doutora Débora, não sei quem é que vai fazer uso da palavra primeiro, hein? Doutor Denilson? Pode ser ou não? Ó, Carol, ok. Carol, por gentileza, nos dê orientação aí para nós seguirmos aí com essa comissão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde aos vereadores. Sabrina, secretária. Presidente, na última reunião foi pedido um parecer a essa procuradoria para que a gente se manifestasse a respeito do ofício que foi encaminhado por esse Conselho de Ética, né? A mesa diretora, e a mesa diretora acabou respondendo através de um ofício, informando técnico para a Procuradoria a respeito de como essa comissão deveria se pronunciar. Em reunião com os dois procuradores, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que nós chegamos a um celeuma jurídico por conta de um conflito até de competência, vamos dizer assim, de dois decretos, da lei, da resolução número 6 e do decreto 201. Dessa forma, a gente tem um entendimento que o ato praticado pela mesa, ele é um ato jurídico perfeito, ele realmente, né, e aí cabe aos senhores vereadores aceitar ou não, ou se os senhores também poderiam, enfim, Denilson, complementa o que a gente estava conversando, né? Que assim, presidente, deixa eu explicar. Nós temos hoje um decreto federal 201/67, que ele regulamenta a questão de como se deve proceder a partir do momento que há uma denúncia contra um vereador. Nós também temos a resolução número 6, temos o regimento interno e a lei orgânica aqui do nosso município, que também dá diretrizes, porém existe um conflito de normas de uma lei federal para uma lei municipal. E é nesse impasse jurídico que nós, procuradores, chegamos nesse... Deixa eu falar. Está cortando, Carol, o teu... Denilson, acho que tu pode continuar, Denilson, para que a gente possa entender qual que é essa celeuma aí e nós chegarmos a uma conclusão na comissão aí, tá? Tudo bem, senhores vereadores. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, vereador presidente, demais vereadores, a secretária Sabrina e todas as pessoas que nos acompanham, né? Minha querida amiga doutora Débora, nessa reunião. Pois então, senhores, antes de passar especificamente para essa parte, né, que a doutora Carolina apresentou aos senhores, só fazer um pequeno histórico do que nós temos até então. O Conselho de Ética foi instado pela mesa diretora para que pudesse se manifestar a respeito de duas representações. Uma apresentada pelo vereador Jaime Evaristo e a outra apresentada pela vereadora Ana Rita. A partir do momento que essas representações desceram ao Conselho de Ética, os senhores solicitaram que nós fizéssemos algumas explicações a respeito do rito que deveria ser observado
tendo como premissa a resolução número 6 de 2006, que disciplina a atuação do Conselho de Ética. Essa resolução número 6 de 2006, ela estabelece, além da própria instituição do Conselho de Ética, disciplina também o procedimento que o Conselho de Ética deve observar para fins de apurar a responsabilidade dos vereadores sobre os quais versam as representações que eventualmente lhes sejam encaminhadas. Partindo dessa premissa, nós então informamos aos senhores vereadores, em primeiro momento, o seguinte, que as representações, elas davam conta da prática de atos que a resolução número 6 capitulavam como suficientes a ensejar a perda do mandato eletivo. Nas duas representações foram mencionadas a suposta prática de quebra de decoro parlamentar e em alguma delas também fazia alusão à suposta prática de improbidade administrativa. No contexto da resolução número 6 de 2006, o que a resolução número 6 disciplina? Que isso à altura do artigo 9º, parágrafo 1º. Nas hipóteses que podem ensejar a perda do mandato, há a sinalização de que o plenário ele se manifesta em dois instantes. No primeiro momento, pelo voto da maioria absoluta, e lá está expresso que seria para o próprio recebimento da representação, e no segundo momento, com o voto de 2/3 dos seus membros, nesse sentido, para que seja aplicada a penalidade correspondente à perda de mandato. Obviamente, a manifestação do plenário que exige o quórum de 2/3 significa finalização da apuração da responsabilidade por meio do processo político-disciplinar autuado no contexto da comissão, onde fosse observado todas as garantias de ampla defesa e contraditório para as pessoas que eventualmente tenham sido representadas, né? Então, o que nós sugerimos? Que no contexto da resolução número 6, fossem encaminhadas as representações para o plenário, para que no primeiro momento ele pudesse manifestar a respeito do próprio recebimento das representações. E apenas esgotada essa providência, que as representações então pudessem retornar ao Conselho de Ética, para que fossem, então, processadas, né? Isso seguindo o rito dos artigos 14 e 15 da Resolução número 6 de 2006. Em resposta a esse nosso ofício, a mesa diretora, né, informou que remeteu novamente as representações para o Conselho de Ética, entendendo que não seria o caso de efetuar a deliberação a respeito do recebimento do Conselho de Ética, mas para que fosse dado o prosseguimento à apuração das responsabilidades. Na última reunião, em primeiro momento, que eu pudesse externar por escrito essas considerações, mas ao final da reunião, o senhor presidente externou que remeteria a questão à Procuradoria, né? Considerando que eu e a doutora Débora estávamos participando da reunião, nós entendemos, então, que os senhores remeteriam a questão para que a Procuradora-Geral pudesse se manifestar. E aí eu acredito, levando em consideração as manifestações externadas pela mesa, considerando que na lei que disciplina as atribuições dos agentes públicos, a Procuradora-Geral, de fato, dispõe de atribuições para assessorar juridicamente a mesa diretora nas questões jurídicas que lhe dizem respeito. E, além disso, exará os pareceres e as demais manifestações jurídicas que lhe forem submetidos, né? Hoje, de fato, a doutora Carolina entrou em contato comigo, nós conversamos a respeito dessa situação, mas é por conta de uma questão que foi suscitada, né? E foi suscitada no contexto dessa ligação, no sentido de que poderia estar havendo na hipótese um aparente conflito de normas, considerando que nós temos duas leis no ordenamento jurídico que disciplinam o procedimento para a perda do mandato eletivo. Uma disciplinada pelo Decreto-Lei 201 de 67, que estabelece o rito que deve ser observado pelas câmaras de vereadores para apurar a responsabilidade de vereadores e cuja tipificação possa ensejar a perda do mandato. E uma outra, uma lei, isso, local, né, no âmbito do município de Joinville, que disciplinaria o próprio funcionamento do Conselho de Ética. No contexto do Decreto-Lei 201 de 67, o órgão competente para fazer a apuração da responsabilidade funcional dos senhores vereadores é um órgão denominado de comissão processante. Na resolução número 6, o órgão correspondente é o Conselho de Ética. Percebam,
senhores que esses dois órgãos eles não se confundem, seja pela própria maneira como é constituído, e os senhores devem se lembrar da Constituição recente da Comissão Processante em relação à representação oferecida em face do senhor vereador de Nunes, onde os membros eles foram escolhidos por sorteio. E o Conselho de Ética ele tem constituição prévia. Os membros eles são indicados por meio de escolha, né, dos próprios senhores vereadores, observando ali a proporcionalidade partidária. Então, a doutora Carolina externou assim, essa questão sobre a possibilidade de eventual conflito de normas, né? E o que nós dissemos foi o seguinte: nós, enquanto procuradores, eu e a doutora Débora, né, e, claro, isso engloba também a doutora Carolina, nós exercemos assessoramento jurídico institucional. Isso significa que nós respondemos os questionamentos jurídicos que são submetidos pelos senhores vereadores, órgãos parlamentares, a mesa diretora, mas é necessário que haja o questionamento. Se esse questionamento encerra dúvidas a respeito da aplicação da lei que a mesa diretora eventualmente externe, é imprescindível para que nós possamos nos manifestar a respeito dessa situação, que esse questionamento seja submetido expressa, pontual e objetivamente, para que então nós possamos nos debruçar a respeito dessa questão especificamente. Eu particularmente, né, desde o primeiro momento que eu comecei a prestar assessoramento jurídico ao Conselho de Ética, eu tenho fornecido aos senhores as questões que têm sido submetidas a mim, para que haja total imparcialidade e independência em relação às manifestações jurídicas, né? E até um certo distanciamento, considerando que, seja na comissão processante, seja no Conselho de Ética, os senhores vereadores atuam como se fossem magistrados, como se fossem juízes. Então, os senhores é que detêm a autoridade para a tomada de decisão. Nós apenas assessoramos e em questões pontuais que são expressamente submetidas. Então, senhores, se essa questão sobre a lei que efetivamente deve ser aplicada para o processamento das representações, né, submetidas ao Conselho de Ética, para que nós possamos nos manifestar a esse respeito, em que pese a manifestação da doutora Carolina, né, de que nós havíamos conversado e que havia dúvida, mas, de certa maneira, nós apresentamos até então respostas aos questionamentos que nos foram submetidos. Se o Conselho de Ética tem dúvidas a esse respeito, ou a própria mesa diretora tem dúvidas a esse respeito, é imprescindível que essa questão seja posta, né? E com a especificação dos quesitos para que a gente possa se ater especificamente ao que está sendo indagado. Nós comprovamos a nossa imparcialidade em isenção exatamente quando nós atuamos de acordo com essas premissas, respondendo pontualmente o que é questionado, considerando que cada um dos senhores vereadores possui assessoramento parlamentar e principalmente que as decisões elas têm caráter jurisdicional, mas elas também têm um viés político comum do processo para julgamento submetido ao poder legislativo, né? Tem essa dinâmica e esse funcionamento. Então, para que nós possamos nos manifestar a esse respeito, se de fato isso representar uma dúvida, seja do Conselho de Ética ou da mesa diretora, é imprescindível que haja um questionamento pontualmente nesse sentido. Okay. Obrigado, doutor Denilson. Eu penso que está bem claro que há realmente uma questão de conflitos aí entre legislação e nossa resolução, e nesse caso prevalece, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, o que é o decreto federal, que inclusive já está embasado em outras decisões. Então eu vou colocar aqui, até para nós não perder muito tempo, nós vamos submeter solicitar aí ao doutor Denilson, a doutora Débora e a doutora Carolina, ou, né, porque a doutora Carolina necessariamente a gestora da nossa unidade da Procuradoria, que faça um informe técnico à presidência, e a presidência só coloca essa matéria, esse material que nós vamos encaminhar a eles, dizendo que